Por volta do ano 700 a.C., existia no território do atual Iraque uma cidade que tirava o sono de todos os povos ao redor. Nínive, capital do Império Assírio. Ela não foi projetada apenas para ser grandiosa, mas para inspirar pavor. O rei Senaqueribe determinou que se transformasse na maior, mais protegida e mais impressionante metrópole que o mundo antigo já tinha visto. Mas como erguer algo tão colossal em tão pouco tempo, menos de 10 anos, e em um lugar totalmente inadequado? O local escolhido era um pântano instável, sem pedras e constantemente ameaçado por enchentes. Como construir a fortificação mais temida do planeta, tendo apenas lama como matéria-prima? A solução encontrada foi tão dura quanto engenhosa: transformar prisioneiros de guerra, entre eles milhares de israelitas deportados, em especialistas de uma tecnologia que endurecia o barro pelo fogo, convertendo lama em tijolos resistentes. A história da construção de Nínive é, ao mesmo tempo, um feito de engenharia e um registro de sofrimento humano. Senaqueribe, decidido a abandonar a antiga capital, ordenou que a nova cidade surgisse às margens do rio Tigre, justamente onde o terreno era mais traiçoeiro. Para qualquer construtor da época, aquele pântano era uma sentença de desastre. Mas o rei não aceitava limites impostos pela natureza. Onde havia água e lama, ele queria terra firme. Assim começou uma das obras mais ambiciosas da antiguidade. Dezenas de milhares de deportados, israelitas, egípcios, arameus e outros povos conquistados foram reunidos diante do brejo que deveriam transformar em solo sólido. Sem ferramentas sofisticadas, carregavam cestos de terra e cascalho nas costas, dia após dia, para criar uma plataforma artificial que elevaria toda a cidade acima do nível das enchentes. A quantidade de trabalho manual foi absurda e o custo humano devastador. Relevos da própria Assíria mostram capatazes armados com clavas supervisionando cada movimento. Ao final, o improvável aconteceu. Onde havia pântano, surgiu uma espécie de montanha feita pelo homem, o palco perfeito para a nova capital do rei. Mas o desafio seguinte era ainda maior. Sem pedreiras na região, como erguer muralhas, portões e palácios? Organizar um contingente gigantesco de escravizados não era simples. Qualquer falha na alimentação poderia gerar revoltas. Só para manter 40 a 50 mil homens em atividade, era preciso garantir cerca de 100 mil refeições por dia. Se faltasse comida, o caos seria imediato. Os assírios, então, aplicaram um sistema de controle rígido. Separavam cada grupo étnico em setores diferentes para impedir comunicação entre eles. Se não falassem a mesma língua, não poderiam coordenar rebeliões. Era manipulação psicológica pura. Além disso, a bebida principal não era água, mas uma espécie de cerveja espessa, cuja fermentação tornava o líquido mais seguro para consumo e evitava doenças. A construção exigia madeira, muita madeira, algo escasso na região. Por isso, Senaqueribe enviou expedições ao Líbano, de onde vinham os valiosos cedros. Cada tronco era tão pesado que grupos de até 300 homens precisavam arrastá-lo montanha abaixo até o rio. Se uma dessas gigantescas jangadas de troncos afundasse no trajeto, toda a equipe era executada. Para partes fundamentais da cidade, a madeira não bastava. Eles também necessitavam de pedra calcária branca, trazida de pedreiras a 50 quilômetros de distância. As pedras eram colocadas sobre trenós, puxados por centenas de trabalhadores. Qualquer falha, como um rolo quebrado, podia esmagar dezenas de homens, e acidentes mortais eram frequentes. Para manter tudo funcionando, o rei criou um sistema de fiscalização em vários níveis: capatazes vigiando os trabalhadores, oficiais supervisionando os capatazes, engenheiros controlando os oficiais e, acima de todos, o próprio Senaqueribe, que fazia inspeções surpresa. Se uma parte da construção apresentasse defeito, não apenas o trabalhador era punido, mas toda a cadeia de supervisão. Com milhões de tijolos queimados, montanhas de madeira importada e pedras transportadas com sangue e suor, chegou o momento de levantar as muralhas. Porém, apenas construir muros não garantia a defesa contra exércitos inimigos cada vez mais avançados em técnicas de cerco. Era necessário transformar a entrada da cidade em um mecanismo de aniquilação. Assim, ergueram duas muralhas, uma externa,
menor e outra interna, gigantesca, chegando a cerca de 30 metros de altura. Entre elas ficava um corredor estreito e mortal. Se um inimigo conseguisse romper a primeira barreira, ficaria preso nesse espaço, exposto ao ataque de arqueiros assírios posicionados acima, sem possibilidade de fuga. Para intensificar ainda mais a defesa, desviaram cursos d'água e cavaram um fosso colossal com mais de 40 metros de largura ao redor da cidade, dificultando o avanço de máquinas de cerco e cavalaria. O resultado foi uma fortaleza quase impensável, reflexo da paranoia e do medo constante do rei, que sabia ser odiado por todos os povos ao redor. Mas havia um inimigo contra o qual nenhuma muralha podia lutar: a falta d'água. Nínive cresceu tanto que o rio local não supria a população, cerca de 150 mil pessoas, nem os jardins do palácio. Em tempos de guerra, cortar o abastecimento hídrico era a estratégia mais comum para forçar a rendição de uma cidade. Senaqueribe, consciente disso, decidiu tomar uma medida ousada: trazer água pura de uma distância de 50 quilômetros por meio de canais e aquedutos, que, séculos depois, seriam atribuídos erroneamente aos romanos. Foi uma obra gigantesca, movida não por luxo, mas pela necessidade absoluta de sobrevivência. Senaqueribe queria garantir que sua capital jamais sofresse com a sede, por maior que fosse o custo. A única água realmente limpa e constante vinha das montanhas distantes, e entre a nascente e Nínive existia um terreno irregular, cheio de desfiladeiros e barrancos. Levar água por esse caminho parecia impossível. Como transportar um fluxo estável por cima de depressões naturais sem que ele se perdesse? A resposta foi uma das maiores proezas da engenharia antiga: o Aqueduto de Jeruan. Considerado por muitos o primeiro grande aqueduto de longa distância do mundo. Mais de 2 milhões de blocos de pedra foram talhados para erguer uma ponte elevada e impermeável que atravessava vales inteiros. Diferente das construções da cidade, feitas em grande parte de tijolos de barro, ali usaram pedra sólida e camadas de betume para vedar cada fresta, impedindo que a água escapasse. Quando o fluxo cristalino vindo das montanhas finalmente alcançou Nínive, o acontecimento foi tão marcante que Senaqueribe mandou gravar inscrições declarando-se Senhor das Águas. Com isso, a cidade possuía duas garantias vitais: defesas quase impossíveis de romper e abastecimento constante. Com o básico assegurado, o rei passou de sobrevivência à ostentação pura. Foi então que ele ordenou a criação das imensas estátuas que guardariam as entradas do palácio, os lamassu. Seres colossais com corpos de touro, asas e rostos humanos. Cada bloco bruto podia chegar a 30, 40 ou até 50 toneladas, massa suficiente para esmagar qualquer sistema de rodas da época. Nenhum eixo de madeira suportava tanto peso. As rodas simplesmente afundavam no solo. Assim, restava apenas o método mais brutal: arrastar tudo com força humana. Relevos descobertos nas paredes do próprio palácio mostram como era feito esse transporte aterrorizante. As estátuas eram colocadas sobre enormes trenós de madeira. Diante deles, operários corriam despejando jarras e jarras de água ou óleo para diminuir o atrito do trilho improvisado. Centenas de trabalhadores puxavam cordas espessas, enquanto no topo da peça um coordenador marcava o ritmo com palmas ou tambores. Se o grupo não se movesse em sincronia perfeita, bastava um desequilíbrio para o trenó tombar, e dezenas de homens seriam esmagados instantaneamente. Era uma coreografia literal de vida ou morte. Quando finalmente atravessavam os portões da cidade, estas criaturas de pedra enviavam um recado objetivo a qualquer visitante: se somos capazes de mover monstros como este, imagine o que fazemos com inimigos. Mas o terror não estava só no tamanho das construções. Dentro do palácio, Senaqueribe criou algo muito mais psicológico. Em vez de decoração acolhedora, quem entrava era recebido por salas inteiras cobertas de relevos esculpidos com cenas de guerra e punição. Era o primeiro grande museu de propaganda militar da história. Cada parede narrava com detalhes cruéis o destino daqueles que ousavam desafiar a Assíria. Cidades incendiadas, prisioneiros sendo esfolados vivos, nobres empalados. A mensagem era tão clara quanto o medo que provocava. Um dos salões mais impressionantes retrata a conquista de Laquis, cidade de Judá, citada na Bíblia. As esculturas mostram o combate, a derrota e o sofrimento dos judeus com perturbadora precisão. Famílias separadas, líderes implorando ao monarca, soldados arrastando prisioneiros. Era impossível entrar ali para uma negociação diplomática sem se sentir derrotado, antes mesmo de falar.
E o que torna tudo ainda mais chocante é quem esculpiu essas cenas. Os próprios deportados judeus, trazidos de Israel e Judá, foram obrigados a gravar na pedra a memória de sua própria derrota. E isso era apenas parte do sofrimento diário no canteiro de obras. O ar que respiravam, cheio de fumaça dos fornos de tijolos, era literalmente tóxico. Nínive foi construída com a força de milhares de povos conquistados. Se caminhássemos entre os trabalhadores da época, ouviríamos dezenas de idiomas misturados, línguas do Oriente Médio, dialetos semitas, sotaques estrangeiros de todas as regiões dominadas. O maior desafio não era levantar colossos de pedra, e sim manter essa multidão viva para trabalhar no dia seguinte. Era preciso alimentar dezenas de milhares de homens 2 vezes por dia. Uma falha nesse sistema significaria rebelião imediata. E havia um detalhe curioso. Em vez de água, a bebida padrão era uma cerveja, espessa e nutritiva, quase uma sopa fermentada. Isso mantinha todos vivos, pois a fermentação eliminava as bactérias da água contaminada do Tigre. Litros e litros eram distribuídos diariamente. Esses trabalhadores incluíam muitos dos judeus capturados durante as campanhas assírias. Segundo os registros do próprio império, eles foram espalhados entre construções, valas, estradas e muralhas, sob a promessa de que Nínive permaneceria eterna. Mas havia um homem entre os deportados, o profeta Naum, que, ao ver a grandeza de Nínive, escreveu que a cidade cairia pelo poder da água e seria consumida pelo fogo. Parecia absurdo. Como derrubar a maior fortaleza do planeta? No entanto, em 612 a.C., o impossível aconteceu. E exatamente como Naum anunciara. Uma coalizão de inimigos cercou a cidade. As defesas pareciam intransponíveis. Mas então, uma chuva inesperada fez o rio Tigre inundar com violência. A água atingiu as bases das muralhas feitas de tijolo cru, dissolvendo-as e abrindo brechas. As portas dos rios literalmente se romperam. Pelas aberturas, os invasores entraram e incendiaram tudo. O calor foi tão intenso que a areia se vitrificou. E é aqui que ocorre a maior ironia. O palácio guardava uma vasta biblioteca de tablitas de argila crua. Se o edifício não tivesse queimado, toda essa argila teria se desfeito com o tempo e a história assíria se perderia para sempre. Mas o incêndio, em vez de destruir, cozinhou as tablitas, transformando-as em cerâmica. Assim, o fogo que deveria apagar a memória da Assíria foi o que permitiu que ela sobrevivesse até hoje, mais de 2.600 anos depois. Nínive nos ensina que nenhum muro é alto o bastante para deter a arrogância humana. Todo o império que se acredita invencível acaba ruindo, cedo ou tarde. E se essa história te impressionou, há outra ainda mais antiga. Jericó, cujas muralhas caíram de uma forma tão intrigante que até hoje arqueólogos discutem o que realmente aconteceu?